O ronco do motor remete a um carro de Fórmula 1 voando baixo na pista. Aproxima-se, impossivelmente rápido, mas para com precisão, permitindo uma primeira e real noção de seu corpo angular. Trata-se de um supercarro, com certeza, e como seu motor é mais que potente, há uma crescente ansiedade quanto ao que se esconde sob o capô. Tendo levado 10 anos para ser fabricado pela Lexus, o LFA é um veículo de produção limitada. Enquanto apenas 500 pessoas terão a chave de um exemplar, o LFA impressiona muito mais gente do que apenas esse grupo de privilegiados. O LFA é um carro exótico de motor dianteiro, um coupé com tração traseira que a Lexus desenvolveu em conjunto com sua equipe da Fórmula 1. Havia uma exigência, construir o melhor supercarro possível. Nossa equipe conversou sobre tecnologia com Paul Williamson da Lexus. Os engenheiros receberam um briefing incrivelmente amplo para simplesmente construir o carro mais refinado que pudessem. Foram feitas várias tentativas mirando um super esportivo pequeno, bem leve, com turbochargers, superchargers e outros tipos de sistemas de transmissão. Só que a opção foi pelo motor V10, naturalmente aspirado, derivado da Fórmula 1. E em função disso construíram esse carro. E assim foi o início de um avanço sem precedentes na tecnologia automotiva. Embora os designs e as matérias-primas tenham melhorado durante a sua gestação de uma década, o LFA é o que há de melhor. O processo de engenharia do LFA foi inusitado dentro do nosso sistema, porque os engenheiros receberam muita liberdade, houve muito trabalho freelance, fizeram várias coisas sozinhos que não teriam sido feitas num veículo convencional da Lexus. Os engenheiros e designers fizeram o test drive em muitos supercarros e só avançaram no design do LFA quando tiveram certeza de que ele poderia se equiparar ou superar os mais avançados veículos já montados. Eles identificaram os melhores supercarros da Itália, da Alemanha, de outros países e os compararam com o progresso que estavam fazendo no LFA. Só depois de terem certeza de estarem atingindo esse nível de desempenho é que eles mandaram o projeto para produção. O LFA foi projetado pelo estúdio de estilo da Lexus, operando em conjunto com os engenheiros, para que cada aspecto da sua estrutura externa não só tivesse estilo, mas que também fosse funcional. Esse foi um dos primeiros projetos que o estúdio de estilo da Lexus assumiu quando foi contratado. Era preciso dar o tom de objeto do desejo e, ao mesmo tempo, era preciso atender a algumas exigências funcionais bem específicas. Com composites em 3D, modelos em argila, tecnologia testada e instigada, as equipes do design e da engenharia agonizaram diante de cada detalhe, fazendo história. Resultado: curvas milimetricamente calculadas, cavidades especiais para direcionar o fluxo de ar e refrigerar o motor, e um spoiler traseiro que se arma para maximizar a aerodinâmica. Embora o carro todo, o motor todo, tudo seja montado à mão, usamos computadores para acompanhar cada estágio da montagem. O pessoal da Yamaha Grand Prix, que construiu o motor do LFA, usou chaves inglesas wireless conectadas a um computador central. Cada porca colocada durante a montagem do motor, o torque é registrado. E não é só isso. Todo o network sabe qual porca está sendo rosqueada. Eles acompanham até onde a chave inglesa está. Após a construção, cada exemplar do LFA é testado em 2 pistas por uma equipe top de pilotos. O objetivo é ter certeza de que ele está em perfeitas condições de dirigibilidade. O coração do LFA é um motor 4.8 naturalmente aspirado V10. É leve e compacto, mas produz surpreendentes 553 HPs e velocidade máxima de 344 km por hora. Desenvolvido e engendrado para a Lexus pela Yamaha, o motor atinge inusitadas 9.000 rotações por minuto. Com um torque máximo de 527 kgm, com pico de 6.800 rotações por minuto, é fácil entender por que essa fera refinada pode figurar ao lado de qualquer outra máquina, seja Ferrari ou Porsche, sem deixar a desejar. O potente motor do LFA é abrigado em chassi de fibra de carbono e, na verdade, a maior parte do LFA é feita de fibra de carbono, obra realizada nas instalações da Motomac no Japão. Quando eles bolaram o primeiro conceito do estilo, os engenheiros já haviam decidido que a ideia original de ter um corpo de alumínio sobre um chassi de alumínio não atenderia às expectativas. Eles então redesenharam todo o carro 3 anos após o início do projeto, para poder ser refeito com estrutura de fibra de carbono. É por isso que toda a estrutura que você vê e toda a parte de baixo do carro que não vê, não é de metal, é fibra de carbono.
O efeito é visível. Ele dispara feito um foguete mesmo estando imóvel. Os freios de carbono cerâmico Brembo apresentam discos de 38,5 centímetros. O LFA conta com transmissão manual de 6 velocidades na parte traseira, que incorpora um diferencial intermédio Torsen. Para minimizar o peso, os componentes da suspensão e os amortecedores KYB monotubos de reservatório remoto são de alumínio. Quem dirige um LFA pode selecionar um dos 4 modos: automático, normal, chuva e esportivo. O usuário também pode selecionar manualmente as velocidades, operando as alavancas de liga de alumínio atreladas à coluna de direção. Bom, embora a transmissão seja manual para uma mudança de marcha mais direta e rápida, as próprias marchas são operadas pelo usuário, com as alavancas existentes no volante. Não há pedal de embreagem. O recurso pode ser acionado de forma rápida e suave quando necessário, dependendo do estilo de dirigir do usuário. O painel de instrumentos futurista desse supercarro é, na verdade, uma imagem projetada de um display de LCD. Isso permite que a configuração seja controlada e alterada pelo usuário. E, na verdade, você pode afastar o mostrador para o lado se preferir um menu detalhado para mudar a configuração, checar o nível do óleo ou usar a função timer de voltas. No modo esportivo, a cor de fundo varia do preto ao branco e os acréscimos entre os números ficam maiores. Ao custo de $350 mil, o supercarro LFA responde com tecnologia e desempenho e, com certeza, deixa sua marca na tecnologia automotiva. Nesses 5.000 anos desde que a primeira roda girou, intrépidos inventores têm descoberto novos e melhores usos para essa maravilha da geometria. A roda continua a nos levar para a frente e agora ela se encontra com a tecnologia. O Boys Toys viajou para Vancouver, Washington, para promover a reintrodução de um monociclo high-tech como sendo a viagem do século XXI. À primeira vista, você pode achar que se trata de um adereço típico de filme de ficção científica. A empresa de desenvolvimento Inventist tem o Solo Wheel como o melhor, o mais ecologicamente correto e o mais conveniente transportador de pessoas jamais inventado. O inventor Shane Shen trabalhou durante um ano para desenvolver essa inovadora façanha da engenharia. Eu vi o Segway muitos anos atrás. E também tenho visto gente colocar motor em monociclos. Com uma roda só, é bem difícil se equilibrar. Então eu pensei, e se eu puser essa roda entre meus 2 pés, que é a parte mais inferior do meu corpo? Assim, posso rotacionar facilmente, além de ter mais articulações entre os pés e o corpo. Com 12 quilos e estrutura de alumínio, o Solo Wheel é uma versão leve e futurista do monociclo tradicional. Não tem corrente, portanto, não é preciso pedalar. O Solo Wheel é um exemplar da engenharia moderna. Sua roda de 40 centímetros conta com um inovador sistema eletrônico giroscópico que proporciona equilíbrio, tornando a locomoção mais fácil do que se imagina. Não é como andar de bicicleta ou de scooter, nada disso. É assim, quando eu penso em ir para frente mais rápido, ele vai mais rápido. Se eu penso em virar à direita, ele vira para a direita. É realmente uma parte de você. Algumas pessoas comentam, quando andam nele, que se sentem donas do mundo. A tecnologia está toda embutida. Esse meio de locomoção de uma roda só é movido a uma bateria de lítio de 1000 watts, desenvolvida pelo MIT. Basta plugar que após 90 minutos ela está totalmente carregada. A cada recarga, a energia é suficiente para um percurso a 17 km por hora, com autonomia de até 17 km. O limite máximo de carga é de 113 kg. Ponha seus pés nos 2 descansos retráteis. Incline-se para a frente e sinta a rua. O Solo Wheel é de operação intuitiva. A pressão exercida pelas pernas no estojo acolchoado que envolve a bateria vira você para a esquerda ou para a direita, além de ser facilmente transportado em seu estojo. Eu sempre paro o carro em algum ponto da periferia e uso o Solo Wheel para ir aonde tenho que ir, porque a portabilidade é conveniente.
Sem emissão de poluentes e com uma bateria pequena, o Solo Wheel é uma alternativa ecológica ao concorrente mecanizado. O Solo Wheel recupera a energia quando está em declive ou em desaceleração até parar, imitando o conceito dos sistemas regeneradores dos freios dos carros elétricos e híbridos. Andar a 17 km por hora numa roda só é algo impactante. O Solo Wheel da Inventest é um meio de locomoção ultraportátil e de emissão zero de poluentes, o que certamente vai chamar a atenção de alguns. A um custo de $1.795, você pode percorrer as ruas nesse monociclo de última geração. Portanto, esqueça o circo e deixe esse negócio de monociclo no passado. O Solo Wheel é o exemplo mais moderno e futurista de transporte de alta tecnologia. Há muitos séculos, o homem é fascinado pelo fundo do mar. Recifes de coral, cardumes e o desconhecido. Em busca da experiência pessoal mais inusitada nas profundezas, o Boys Toys atravessa o Atlântico e vai até os Países Baixos. Para explorar a última palavra em engenharia de submergíveis. Aqui, na matriz da U-Boat, foi criado um submarino pessoal de altíssima tecnologia chamado Sea Explorer. Esse impressionante exemplar de tecnologia inovadora foi desenvolvido pelos pesquisadores e engenheiros da U-Boat a fim de pesquisar o que existe abaixo da superfície. Lançando mão da mais recente tecnologia de computação gráfica e de matérias-primas, o Sea Explorer mergulha de cabeça numa experiência outrora apenas sonhada pelo homem. Fomos ao encontro de Michael Hopp para conhecer melhor o Sea Explorer. Um submarino de metal com janelinhas para ver o lado de fora. Isso era sinônimo do que não queríamos, já que vai ficar rodeado de água que você possa ver tudo. Esse é o segredo do nosso projeto. Somos inspirados por tudo ao nosso redor. No desenho do Tintin, vemos um submarino no formato de tubarão. Isso é uma inspiração. Uma entre muitas inspirações. O casco do Sea Explorer é feito de acrílico transparente e põe o usuário à frente e no centro de uma viagem emocionante embaixo d'água. Elaborado no computador e construído à mão, esse brinquedinho aquático oferece uma perspectiva nova e original do fundo do mar. A parte superior é uma bolha inteligentemente projetada com vista panorâmica de 360 graus da paisagem submarina. São muitas as tecnologias estranhas que não são usadas em nenhum outro ramo. Por exemplo, as janelas de acrílico que você vê na frente e nas laterais são bem espessas para suportar a pressão a 300 metros de profundidade. Trata-se de uma máquina bem pesada e precisa ser mesmo porque é preciso arrastar uma enorme bolha de ar. Pense em você empurrando uma bola para dentro d'água. É preciso por muita força e aqui temos uma grande bolha de ar. Precisa, nesse caso, de 7 toneladas para afundá-la. Seja perseguindo um cardume, explorando um navio afundado ou conferindo um recife de coral, o Sea Explorer coloca o mergulhador no centro da ação. Os flutuadores nas duas laterais do casco se retraem quando a cápsula submerge. Segurança high-tech. A cabine é pressurizada a fim de proporcionar fluxo contínuo de oxigênio e conta com um sistema de ar-condicionado de 7.000 BTUs. Pesando cerca de 3.490 quilos, o Sea Explorer está configurado para uma profundidade operacional mínima de 100,5 metros e máxima de 1.006 metros. A propulsão é controlada por 4 propulsores avançados de 2 kW. Permitindo que o Sea Explorer navegue na superfície a uma velocidade de 4 nós. A cápsula foi testada na pressão máxima, quase 400 metros, mas não é possível descer a mais de 300 por causa da proteção automática. Se for muito fundo, os flutuadores são acionados e você sobe automaticamente. Isso também ocorre caso o piloto desmaie. Se ninguém tocar em nada, há um, digamos, acionamento inteligente. Se ninguém apertar o botão, ele vai automaticamente para a superfície.
O Sea Explorer leva o submarino a um outro nível de estilo e de conforto, com avanços tecnológicos que farão o usuário ver estrelas, ou, neste caso, ver peixes. À primeira vista, parece um carro de Fórmula 1 visualmente surpreendente. Quase encostado no chão, seu potente motor é acionado e depois acelera a velocidade da luz, proporcionando um visual incomum para a categoria. Após sua passagem, a traseira lembra muito uma motocicleta. Quando para sob a ação dos freios, fica claro que não é nenhum nem outro. Mas sim o melhor dos dois mundos. Combinados num veículo de 3 rodas com atitude, esse brinquedinho de altíssima tecnologia, o V13R, pode ser difícil de quantificar, mas deve ser ótimo para se dirigir. O Boys Toys foi até Montreal, no Canadá. Fazer uma visita à sede central da Campanha Motors. Estabelecida em 1988, seu primeiro triciclo foi o Campanha T-Rex. Mas isso era só o começo. Com o V13R, eles foram além desse primeiro modelo e elevaram o patamar do setor. Na campanha, o lema é: o que importa é a jornada. E quando você entrar num V13R, você fará essa jornada com estilo, se conseguir dar conta do recado. Michel Paquette, da campanha, discute os avanços tecnológicos do V13R. O fundador da empresa, Daniel Campanha, era mecânico de Fórmula 1. Ele queria construir algo que lembrasse a Fórmula 1 para dirigir nas ruas. O único jeito de conseguir isso era obter um corpo bem largo, a fim de que o veículo tivesse aderência à pista e obter uma ótima relação peso-potência para conseguir pouco peso. Ele retirou uma das rodas de trás, razão pela qual esse veículo tem só 3 rodas. O desafio foi combinar o melhor da tecnologia automotiva e de motos em um design simples. Para conseguir isso, a campanha lançou mão de recursos de imagens 3D e acabou produzindo um veículo inusitado aos olhos humanos. André Morissetti, da campanha, fala das principais características do V13R. O V13 foi projetado para ser usado como um carro esportivo, mas com desempenho de uma motocicleta. Ele tem um chassi muito leve e o motor de moto é bem compacto, para que você tenha a emoção da aceleração de uma moto junto com a estabilidade de um carro. O primeiro passo foi criar uma estrutura inusitada de fibra de vidro. Depois, pesquisar e construir as partes para abrigar o que há de melhor em tecnologia de motores. Um V-Twin Revolution de 1.250 cilindradas, refrigerado a água, projetado pela Porsche e fabricado pela Harley-Davidson. Com 125 HPs de torque de 38,5 kg, esse carro dispara feito um foguete quando o acelerador é pressionado. A transmissão manual e sequencial de 5 velocidades está vinculada ao único pneu traseiro e o sistema de transmissão está protegido pela estrutura tubular atrás do motorista. Toda a tecnologia da motocicleta não interpreta a força G lateral do mesmo modo que um carro. Portanto, uma tecnologia bem sutil precisava ser projetada e criada para que tudo funcionasse perfeitamente. O peso do V13R é de apenas 524 quilos e ele fica a apenas 11,25 centímetros do chão, dando aquela sensação de estar num Fórmula 1. Sensação essa que pulsa quando ele passa zunindo a apenas alguns centímetros do solo. A força G deixa você grudado no assento quando esse 3 rodas vai de 0 a 102 km em menos de 5 segundos, ou atinge velocidade máxima de 229,5 km por hora. Seja serpenteando por entre os carros no trânsito ou voando baixo nas retas, o V13R é rápido feito um raio. Mas se for preciso fazer um pit stop, não se preocupe. Os estribos de freio Wilwood de 4 pistões vão grampear os rotores, desacelerando o veículo com eficácia e sem exigir demais dos pneus dianteiros 205/45 ZR17. Na frente, o V13R apresenta braços triangulares desiguais e em oposição com amortecedores em mola espiral. O freio traseiro tem um disco ventilado com estribo de freio de pistão único. Toda essa potência de aceleração e de parada é algo incrível.
Porém, lembre-se de que o V13R é em parte uma motocicleta e todo mundo sabe que moto não tem marcha ré. Foi por esse motivo que a campanha desenvolveu uma tecnologia ímpar para esse 3 rodas, uma engrenagem planetária atrelada ao eixo externo. Basta empurrar uma pequena alavanca para frente e o resultado é um câmbio com 5 velocidades para frente e marcha ré. A campanha combinou o que há de melhor em design automotivo de motos para criar o V13R, uma fera de 3 rodas de fibra de vidro que chama a atenção e pede uma estrada livre.